Oi, meu nome é Nayana e eu sou professora de artes. Nessa aula a gente vai tratar do volume 3 da unidade 2, Percurso Musical. E o tema dessa aula é a música no dia a dia. E ele se inicia na página 42. Para essa aula a gente vai precisar acompanhar pelo slide que está disponível aí para você. Bom, começando a aula, nessa aula a gente vai ver que todos os gêneros musicais, seja a música erudita, popular, moderna ou pós-moderna, elas estão presentes no nosso dia a dia e a gente vai ver como, certo? Como isso ocorre e com qual intenção. E também de que maneiras esses gêneros estão relacionados com várias profissões, né? Com profissões diferentes aí. Então, antes de começar, eu trouxe um texto para a gente ver que fala aí da música no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, o texto começa assim: a música é singular em nossas vidas, se composta com ritmos modernos, misturados ou clássicos, não importa. Ela nos acompanha, muitas vezes, imperceptivelmente no nosso dia a dia. A música não é somente o que soa nos aparelhos de rádio ou nos aparelhos tecnológicos em geral. A mistura de ruídos e barulhos cotidianos de todos os cantos podem ser tão harmoniosos para os ouvidos mais atentos a ponto de se tornarem música. Assim como uma combinação de sons improvisados ou ritmos diversificados podem resultar para outros ouvidos como a arte de combinar sons e influenciar nossas expressões e movimentos. Dificilmente vamos encontrar alguém que não goste de algum tipo de música, já que ela é composta por ritmos ecléticos. Alguns até afirmam que o silêncio mais profundo é a melhor música para a alma, dependendo do momento. Um barulho estridente também pode ser o ponto de equilíbrio ou ritmo que pode agradar ou sensibilizar. A música tem esse poder de agradar as mais diferentes classes, os diferentes gostos e de fazer com que todas essas extremidades resultem na expressão da emoção do indivíduo num certo momento. Então, a música aí faz parte do nosso dia a dia, os sons, né? Então aí a música, o canto dos pássaros, o som das ruas, né, dos barulhos das ruas. E a gente viu na unidade, no tema anterior, que é possível fazer música, né? A gente viu sobre a música concreta, que é possível fazer música com diversos ruídos, né, barulhos. Então, a música está presente na nossa vida. E passando aqui para o slide de número 4, eu trouxe um grupo musical, né, que eu lembrei para trazer aqui para vocês, que chama Barbatuques. Eles são um grupo que faz música com o próprio corpo, os barulhos do corpo. Então, palmas, o toque das mãos no corpo, então todos esses sons, eles fazem música com esses ruídos, né, esses barulhos. Então é bem interessante esse grupo, chama Barbatuques. Se você quiser conferir, é só colocar na internet que vocês vão achar alguma apresentação deles. E é um grupo brasileiro de percussão corporal. Foi criado aí em 1995 pelo músico paulistano Fernando Barba. E o Barbatuques mostra que a música pode estar em cada pessoa naturalmente, tendo como tema central sons gerados unicamente através do corpo. Vem desenvolvendo pesquisas, oficinas, palestras e apresentações em São Paulo, sua sede. Pelo Brasil e também países como Líbano, Rússia, Colômbia, França e Estados Unidos. E os Barbatuques têm 14 componentes fixos e
O grupo, através de batuques e algumas vezes vozes, valoriza a cultura brasileira no palco e mostra a importância da coletividade. Então aí nas imagens vocês conseguem ver, né, alguns movimentos que eles estão fazendo e que aí vão gerar sons, né? Essa primeira imagem, a gente percebe que eles estão soprando e eles fazem um movimento aí com a mão que vai fazer um som. É bem interessante de conferir. Bom, passando adiante, durante a evolução humana, a música ganhou outras utilidades que expandiram a fronteira da arte. Então, aí, durante a história da humanidade, a música não ficou só no campo da arte, né? Essa música presente na vida da humanidade desde a pré-história. As festas, rituais religiosos e nos funerais também integra o conjunto de ações militares, educacionais e terapêuticas, por exemplo. Então, as músicas estão presentes nos mais diversos acontecimentos aí da sociedade. Então, inclusive nas brincadeiras, que é essa foto do slide 5 que eu trouxe, que é uma brincadeira, parece ser uma brincadeira de roda, né? As crianças estão brincando. E quantas músicas a gente não conhece, né? Que a gente brincava e cantava. Então as músicas realmente fazem parte do nosso dia a dia. Aí, como pode ser conferido nessa imagem? Bom, aqui eu trouxe algumas questões que a gente pode pensar sobre a música no dia a dia, né? Você já prestou atenção às músicas, ruídos, sons, barulhos diversos que acompanham uma cena de uma novela, um filme, uma peça de teatro ou um comercial? Esse conjunto aí de músicas e efeitos sonoros que podem ser produzidos por instrumentos musicais ou não, recebe o nome de trilha sonora. Então, a trilha sonora são esses barulhos, efeitos sonoros que estão presentes aí nos filmes, nas novelas, nas peças de teatro, nos comerciais, é chamado de trilha sonora. Você já escutou alguma música presente na trilha sonora de um filme ou novela que marcou um personagem de tal maneira que ao ouvir a música você se lembra imediatamente dele? Então, pensa aí, né? Se você já ouviu uma trilha, uma música que assim que você ouve essa música, você lembra de algum personagem, de um filme, de alguma novela. Aqui no slide de número 7, por exemplo, eu trago uma imagem que, assim que eu vejo, eu consigo lembrar da trilha sonora, né? Bom, o assunto em questão está presente nos mais diferentes meios de comunicação, a trilha sonora, né? Mas também é amplamente vivenciado no cotidiano, por ser encontrado em programas de televisão, peças de teatro, espetáculos de dança e no ambiente sonoro local. De quais trilhas sonoras de filmes, propagandas, novelas, desenhos animados você se lembra? Então aqui, como eu falei, né, eu trouxe essa imagem de um desenho que é o Fantástico Mundo de Bob. Então quando eu já tenho na memória como é a trilha sonora, a abertura desse desenho. E você lembra de algum também? De algum desenho, de algum filme, né? Sua rua, seu bairro, sua cidade teria uma trilha sonora especial? Então, qual seria uma trilha sonora para o seu bairro ou para a sua rua? Quais seriam os sons característicos deles? Então, na sua rua, no seu bairro, quais seriam os sons característicos? Tem uma feira, tem muito carro passando, moto, né? Tem aqueles vendedores, né, do carro do ovo, do sorvete. Então tudo isso faz parte aí da trilha sonora da rua, do bairro, da cidade, né? Então no próximo slide de número 8,
tem também algumas perguntas norteadoras que nós podemos fazer sobre as trilhas sonoras. Você já assistiu algum filme ou cena de novela em que a trilha sonora criou um clima mesmo antes de a ação acontecer? Então eu trago uma imagem do filme Psicose, do Hitchcock, que é também um filme muito conhecido, muito importante para a história do cinema, e apenas com essa trilha sonora, né? Ele criou, o autor aí, o Hitchcock criou um clima todo ali de tenso para aquela cena do filme Psicose. Então, se você não assistiu também, se você gosta de filme do estilo terror, né, você pode assistir. E se você lembra, né, de alguma trilha sonora que criou esse clima tenso aí antes de acontecer, se era uma cena de terror, suspense, drama ou comédia. Já ficou atento a ouvir a trilha sonora de determinada emissora de televisão que leva ao ar quando vai informar uma notícia importante? Então tem aí uma emissora de TV que tem uma trilha muito conhecida quando eles vão dar alguma notícia importante, alguma notícia mundial ou muito importante para o país, né? Eles interrompem a programação e entram com a trilha sonora. Então a gente já sabe que vem ali uma notícia importante. Você lembra dessa trilha sonora? Então, a trilha sonora se caracteriza por tudo que se consegue ouvir, exceto as falas. Então é tudo que se consegue ouvir dentro ali do filme, da novela, exceto as falas, né? Bom, então é tudo que se consegue ouvir em um filme, uma peça de teatro, um programa de televisão, e substituindo os diálogos ou não, tem diversas funções. Entre elas, criar um efeito emocional na plateia, a função ali da trilha sonora, né? Seja de suspense, de surpresa, de alegria, de terror, de tristeza, ou anunciar a proximidade do final ou da abertura de uma produção e representar um personagem. Quanto aos efeitos sonoros que acompanham uma ação reconstituindo determinado som, como barulhos de porta, sapatos pisando no chão, som de tampa, som de briga e etc., também podem ser considerados trilha sonora. Então esses sons aí também dos filmes, né, de barulhos assim, ruídos do dia a dia, eles também podem ser considerados trilha sonora. Um filme também pode apresentar uma trilha sonora original, criada especificamente para ele por encomenda. Então um filme, ele também pode ter uma trilha sonora que vai ser criada exclusivamente para aquele filme. E aí por encomenda, né? Desse modo aí nasceram inesquecíveis melodias de filmes. E a gente vai relembrar agora alguns filmes que tiveram trilha sonora conhecidíssimas e marcaram assim uma época, uma geração. E aí a gente dá início no slide de número 10 com o filme ET, o Extraterrestre, com a direção do Steven Spielberg, que foi lançado aí em 1982. Bom, e quem fez a trilha sonora desse filme, né, o ET, foi um colaborador de longa data aí do Steven Spielberg, o John Williams, que compôs a partitura musical do filme. Ele descreveu o seu trabalho no filme como um grande desafio, porque ele teria que criar aí uma trilha que gerasse simpatia com uma criatura tão estranha, que era o ET, né? E aí o Williams adotou uma abordagem modernista, especialmente com o uso de polonalidade, que se refere aí ao som de duas teclas diferentes que são tocadas simultaneamente. Bom, o próximo filme que a gente vai relembrar aí é o Star Wars, com a direção do George Lucas, de 1977. Então, o John Williams também foi o compositor da trilha sonora do Star Wars, né? E o John Williams é um dos maiores compositores de trilhas sonoras do mundo.
e aclamado por criar temas inesquecíveis que fazem parte do imaginário de qualquer fã de cinema. E aí o John Williams criou a trilha sonora também do Jurassic Park, do ET, né, como foi falado, do Indiana Jones e do Superman. O compositor e maestro americano definitivamente deixa sua marca na alma da franquia do Star Wars, assinando a trilha do encerramento da saga dos Skywalkers. Então, outro filme também é o Superman, que também teve uma trilha sonora criada pelo Williams. O Superman, com a direção do Richard Donner, de 1978, e o Jerry Goldsmith, que compôs a trilha sonora de A Profecia de Donner, ele foi originalmente definido para compor a trilha do Superman, mas parte dos trabalhos de Goldsmith foram usados no teaser trailer de Superman. E aí ele abandonou, né, por conflitos aí, e o John Williams foi contratado. Então o Williams conduziu a Orquestra Sinfônica de Londres para gravar a trilha sonora do Superman. Um outro filme aí que tem uma trilha sonora que é super marcante e conhecida para a história das trilhas é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, com a direção de Chris Columbus, de 2001. A trilha sonora do Harry Potter e a Pedra Filosofal foi lançada em 30 de outubro de 2001. E a trilha do filme foi composta e conduzida também pelo John Williams. A trilha sonora foi indicada para a melhor trilha sonora original do 74º Oscar. Então, a premiação do Oscar também, eles fazem a premiação de trilhas sonoras, né? Então, partindo aqui para outro filme, a gente tem A Missão, que é um filme que tem como atores aí o Robert De Niro e o Jeremy Irons. Um filme pode consagrar e popularizar uma música já existente, porém pouco conhecida pelo público. Então, ali você viu que o Williams criava várias trilhas sonoras para os filmes, mas também uma trilha sonora pode ser uma música que já está composta, que já é conhecida, ou não é muito conhecida pelo público. Então, esse caso aí foi o caso do filme A Missão, com direção aí do Roland Joffe, de 1986, cuja trilha sonora desse filme, A Missão, ela é do compositor e arranjador maestro, o italiano Ennio Morricone, responsável pela criação de centenas de arranjos musicais para filmes. Então aí, se o Williams é um grande criador de trilhas sonoras, o Ennio Morricone também, que é um italiano, ele foi responsável pela criação de trilhas de diversos filmes também. Então esses dois nomes aí são importantes para a história da trilha sonora. E o Ennio Morricone muito importante. O Ennio Morricone foi um compositor, arranjador e maestro italiano que escreveu diversas músicas em diversos estilos. O Morricone compôs mais de 400 partituras para o cinema e televisão, além de mais de 100 obras clássicas. Então a gente tem no slide de número 14 a imagem do filme, né? A Missão, que tem a trilha sonora do Ennio Morricone. Muito importante também esse filme aí para a história do cinema. O acompanhamento musical está presente nos filmes desde a primeira projeção dos irmãos franceses Auguste e Louis Lumière, em 1895. Entretanto, esse acompanhamento era muito diferente do que se conhece hoje como trilha sonora. Os irmãos Lumière foram os precursores do cinema. Em 1894, eles inventaram um equipamento que fotografava imagens e a projetava, que era chamado cinematógrafo. Então, esses irmãos franceses são os primeiros precursores, são os precursores do cinema, né? E a trilha, o acompanhamento musical era muito diferente do que a gente tem hoje.
Então vamos conhecer aí como era esse acompanhamento musical. Primeiro vamos falar um pouco dos irmãos Lumière. O Auguste e Louis Lumière são por vezes considerados os pais do cinema por terem sido os pioneiros na exibição de imagens em movimento. Os irmãos inventaram o cinematógrafo, que em 28 de dezembro de 1895, na cidade de Ciotat, localizada no sudeste da França, fizeram a primeira exibição pública de uma imagem em movimento. Eles eram filhos de Antoine Lumière, fotógrafo e fabricante de películas fotográficas. Então eles já tinham aí contato muito forte com a fotografia, né? Os irmãos também eram colaboradores do pai na fábrica Lumière. A maioria das produções dos irmãos Lumière consistia em documentários curtos relacionados com a divulgação do próprio equipamento, inventado por eles, o cinematógrafo. Então eles inventaram esse equipamento, que é chamado de cinematógrafo, que era ao mesmo tempo uma máquina de filmar e um projetor de cinema. Ao mesmo tempo que filmava, poderia projetar também essas imagens, que eles transformavam em movimento, né? Eram imagens em movimento. A primeira sala de cinema, onde em 1895 os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição pública de imagens em movimento, chama-se Éden e existe até hoje. Então nós vamos aí no slide de 17, número 17, conhecer essa máquina cinematógrafo. Tem uma foto de como ela é, como é a máquina, e uma foto dos irmãos Lumière utilizando esse equipamento. Né? O cinematógrafo era uma máquina à manivela. Então, era uma máquina manivela que permitia captar as imagens, revelar o filme e depois projetá-lo em uma tela. Ela era portátil, pesava aí menos de 5 quilos. Também não usava eletricidade. Para gravar um filme, o cinematógrafo imprime uma sucessão de fotos numa película. E aí essa película é em celuloide, que é uma matéria que reage à luz, quando essa entra pela objetiva e permite fixar a imagem. Graças a uma manivela é possível visualizar as imagens do filme. Então aí essas imagens eram impressas nessa película e ao movimento da manivela era possível visualizar as imagens e formavam um movimento, né? As imagens do filme. Então, como era a trilha sonora nesse período? Nesse período aí, a trilha sonora era uma improvisação, geralmente era feita ao vivo por um pianista ou violinista, e a música nem sempre se reportava à cena da tela. Então, a música que serviria de trilha sonora nem sempre tinha uma relação ali com a imagem que estava acontecendo na tela. A solução para aprimorar esse recurso sonoro foi criada na década de 1920, com música composta exclusivamente para determinado filme, combinando diálogo e imagem. Então aí a década de 1920 é que isso vai mudar, né? E atualmente a edição sonora é realizada com recursos sofisticados e equipamentos que manipulam o som, como gravação em muitos canais, dublagem e mixagem. Então, atualmente, isso mudou completamente, né? Hoje a gente tem os estúdios de sons e a gente pode conferir aqui na imagem 19, no slide de número 19, uma imagem de um estúdio aí de dublagem, né? E uma profissional que vai dublar um desenho, uma animação. Bom, saindo aí da trilha sonora dos filmes, né, a gente vai passar para a trilha sonora na publicidade. Essa prática aí da publicidade, da propaganda, ela ocorre há muito tempo, porque vender, trocar, comprar, barganhar, são atividades que fazem parte da vida de todo mundo, né, das pessoas.
desde as mais antigas civilizações. Os meios de comunicação eram muito diferentes dos que a gente tem hoje e que oferecem uma variedade muito grande de formas de divulgação de um produto. Então hoje a gente tem como divulgar um produto nas revistas, nos jornais, na televisão, na internet, no rádio e etc. Muito diferente do que a gente tinha antes, anteriormente. Tempos atrás, mercadores e vendedores ambulantes batiam de porta em porta para divulgar a qualidade de seu produto e convencer o possível comprador a adquirir o que vendiam. Instrumentos sonoros também eram utilizados para chamar a atenção dos compradores, e a potência da voz dos ambulantes era ouvida a certa distância. Hoje, esses recursos ainda são utilizados em algumas regiões. Bom, então o texto traz aqui que esses vendedores ambulantes batiam de porta em porta para divulgar a qualidade dos serviços. E isso ainda acontece, em muitas cidades, em muitos bairros. Talvez você lembre de algum que passa de porta em porta, ou aqueles carros também tocando, vendendo também objetos, comida, Então, sim, esse tipo de propaganda ainda é realizado hoje, no nosso dia a dia. Então, a história da propaganda, ela está relacionada aos avanços dos meios da comunicação. Então, essa história aí da propaganda, ela está relacionada a esses avanços. Então, hoje em dia a gente consegue ver propaganda em diversos lugares, não mais só na cidade, nos bairros. A gente consegue ver na TV, na internet, etc., como foi falado. No Brasil, os primeiros anúncios em jornal remetem à época colonial, quando se buscavam compradores para escravos. Então tinha esses jornais nesse estilo. Cartazes e folhetos também circulavam pelas ruas da cidade do século XIX. No início do século XX surgiram as primeiras revistas. Então no slide de número 22, nessa imagem a gente tem uma imagem de uma revista. Uma revista ainda era impressão preto e branco, e a gente consegue ver. Aqui era uma festa. Bom, logo depois apareceram os jingles. O que são os jingles? Os jingles, essa palavra é um termo em inglês que designa um pequeno anúncio musicado. Então é um anúncio que é feito através de uma pequena música, que tem versos simples, fáceis de gravar, e a melodia é breve e marcante. Então é aquele tipo de música que fica na sua cabeça, que você decora super fácil e rápido. Esse é o jingle. Em 1945, quando o rádio propiciou a veiculação da propaganda sonora, o mercado de trabalho aumentou, assim como as vendas. Os comerciais ao vivo chegaram com a televisão, na década de 1950. No fim do século XX, a propaganda atingiu uma nova fase, com inovações surpreendentes. Então, aí no fim do século XX, a gente tem essas inovações, que chegaram também na propaganda, com o CD, a internet, a multimídia ou a hipermídia. A utilização de vários meios de comunicação ao mesmo tempo, as novas tecnologias de informação e comunicação. Então, como a gente falou dos jingles, que são aquelas músicas que ficam na cabeça, que a gente decora rapidamente, e um jingle de sucesso é realmente esse que você lembra e você canta junto quando passa a propaganda. Então eu trouxe alguns jingles famosos assim, mais tocados, para a gente conferir, quais são. Então tem um aqui do Corneto, um jingle que é um sorvete, dos anos 1980, que eu não lembro, não era nascida ainda. Tem também o cabelo enroladinho, que é uma propaganda, um jingle do Johnson's Baby Shampoo, essa eu lembro.
Também tem um jingle da pizza com guaraná, também lembro. Tem o Quem Bate é o Frio, das Casas Pernambucanas, que foi muito famoso também. Tem um jingle de 1976, que é das Duchas Corona, do extrato de tomate elefante, e o Pedalando com a Calói, que é um jingle, Os Trapalhões, dos anos 70 e 80, e da Cremogênea. Então esses são os jingles aí mais famosos, que foram mais tocados, que marcaram aí gerações, marcou geração e uma época, né? Se você conhece algum, e também se você conhece algum contemporâneo, assim, de agora que está rolando na TV e que você canta junto. Bom, prosseguindo aí, não se pode negar que o mundo da propaganda é fascinante. São utilizados luzes, cores, movimentos, imagens, sons, que também são os elementos expressivos das linguagens da arte. Organizados com imaginação, chegam ao consumidor com um grande poder de convencimento. Então, todos esses meios aí de comunicação, eles chegam para a gente, para o consumidor, né, com um grande poder de convencer da gente comprar aquele produto. Então, por isso são necessárias é necessária uma visão crítica e uma escuta atenta para não adquirir um produto somente pelo encantamento causado pela propaganda. Então a gente pode questionar assim, será que a gente já comprou um produto só porque a propaganda era muito atrativa e a gente pensou, nossa, preciso desse produto, mas na verdade não precisava. Você já adquiriu um produto assim? Bom, prosseguindo, a gente vai falar um pouco do trabalho da publicidade. Há várias ocupações e setores vinculados a essas agências para que o produto final seja concluído. Por exemplo, já parou para pensar em como a propaganda pode ser tão eficiente para determinado público? Para isso, as agências de publicidade contam com institutos de pesquisas que verificam previamente quais os produtos mais consumidos por determinado gênero e faixa etária. Por exemplo, para que assim a propaganda seja direcionada ao público consumidor desejado. Então há uma pesquisa aí de mercado antes de se fazer uma propaganda, né? Então essas pessoas que pensam, essas agências de publicidade que pensam nessas propagandas, elas vão pensar nas cores, no ritmo do momento, para conseguir pegar aquele público específico que ela quer direcionar essa propaganda. Há também profissionais ligados a outros segmentos, como as produtoras de vídeo e cinema, os fotógrafos publicitários ou ainda as consultorias mais específicas para determinada campanha publicitária, tais como o marketing político e esportivo, que crescem cada vez mais. Então a gente vai falar também um pouco desse poder de comunicação, né? Como isso é poderoso. A propaganda é um meio de comunicação que tem um grande poder de seduzir os consumidores e muitas vezes o que está sendo anunciado não corresponde à realidade, em algumas vezes, né? Você já comprou gato por lebre? Como cita o conhecido ditado popular, quando uma pessoa compra um produto e leva outro sem saber. Então, por causa de alguma propaganda ou de algum anúncio, você pode comprar algo achando que que vai ser super eficiente e na verdade não vai servir tanto assim. Você já passou por isso? Você já passou por isso, né? De comprar algo pensando que ia dar resultado e não deu? Esse é o poder da comunicação, do convencimento. Bom, seguindo aqui, a gente vai para uma atividade só para relembrar o que foi visto aqui nessa aula, né? Então, essa atividade ela está na apostila, na página 49. Então, a primeira pergunta é o nome do compositor que criou a trilha sonora do filme britânico A Missão é. Então, você lembra do filme A Missão? Que tinha uma composição de um italiano, que é o Ennio Morricone, né? Então a resposta aí dessa pergunta é o Ennio Morricone. Aí, na pergunta 2, a edição
de sons que compõem uma trilha sonora pode ser realizada por meio de uso de diferentes recursos e equipamentos tecnológicos, tais como. Então, aí a gente quer saber quais são esses recursos e equipamentos tecnológicos que compõem uma trilha sonora. Então, quais são esses recursos? Então, esses recursos aí são a dublagem, a mixagem e a gravação em muitos canais. Então, aí partindo para a pergunta de número 3, os irmãos franceses que em 1894 inventaram um equipamento que fotografava imagens e que podiam ser projetadas chamavam-se... Então, a gente está querendo saber, relembrar aí, qual o nome dos irmãos franceses que inventaram um equipamento que fotografava as imagens e essas imagens eram projetadas. Então, a resposta é o Auguste Lumière e o Louis Lumière. Bom, partindo aqui para outra atividade, atividade número 3, na página 49 ainda. A gente tem a seguinte pergunta: o acompanhamento musical está presente nos filmes desde 1895, quando era improvisado com instrumentos musicais. Cite um desses instrumentos musicais. Então, quais eram esses instrumentos que antes de surgir a trilha sonora como a gente conhece, que instrumentos eram esses que estavam presentes nos filmes? Então, era o piano e o violino. Partindo agora para a segunda pergunta, como se chama o anúncio musicado com versos simples, fáceis de gravar e com melodia breve e marcante? Então, como se chama esse tipo de anúncio, né? Que é super simples, que fica na cabeça, que é fácil de gravar e com melodia breve e simples, marcante também. Então, esses anúncios são chamados de jingle. Então, com isso, a gente termina aqui a nossa aula e até breve.